Vou fazer uma resposta bem sucinta a um comentário que fizeram no vídeo O Problema do Mal, o estudo sobre o problema do mal. E o inscrito, o visitante, ele comentou: eu não acredito no Novo Testamento porque existem contradições entre o Velho e o Novo Testamento. Eu acho que, para começo de conversa, ele já está no meio do caminho, já está acreditando em metade da Bíblia, já é um bom começo. E vamos falar sobre as tais contradições, entre aspas, que essa pessoa enxerga na Bíblia Sagrada. Não há contradição alguma, já. Essa é a versão resumida. A questão é, a Bíblia Sagrada, ela funciona de várias formas. A primeira que a gente tem que entender é que ela não é uma coleção de aforismos, por exemplo, como o Tao Te Ching, um livro, poemas que acabam se tornando sagrados por causa da sua sabedoria. Ela não é uma coleção de fábulas que tratam tão somente do sobrenatural, como algumas partes do Vedas e tal. Nem tudo é assim, mas porque é bem dividido lá. Ou não trata só de um épico caminho de iluminação de um específico figura. Não, não, não. A Bíblia são 66 livros escritos ao longo de 4.500 anos por mais de 40 autores diferentes. E eles tratam, a Bíblia em conjunto trata sobre a história da humanidade desde o seu princípio. Então é um livro que funciona como um livro de história, no qual são narrados os protagonistas da história em relação, de um ponto de vista universal, universal no sentido de universo mesmo. Quem são os mais relevantes atores dessa história, do ponto de vista da eternidade? É assim que tem que ser vista a Bíblia. E todos os livros do Velho Testamento, praticamente, não, eu até diria todos mesmo, há sempre a expectativa do que um dia virá, do Salvador que virá, do Messias que virá, do novo acordo entre Deus e os homens, prometido continuamente desde o primeiro acordo, desde a primeira arca da aliança, os primeiros mandamentos. Já Moisés falava, profetizava: olha, vai haver um novo acordo entre Deus e os homens, vai haver uma nova aliança, ela está por vir. Não vou mais escrever a minha lei em tábuas de pedra, escreverei minha lei no coração dos homens, Deus disse. Ou seja, todos os livros do Velho Testamento falavam dessa expectativa de que algo muito importante viria e que eliminaria o véu que existe entre Deus e os homens. Todos os livros. Podem reler lá e vocês vão ver. Desde o primeiro capítulo da Bíblia, essa expectativa de redenção, ela é colocada. E quando acaba o Velho Testamento, vamos supor que nós só tivéssemos o Velho Testamento, nós teríamos uma história incompleta, nós teríamos uma história que acaba num cliffhanger, ou seja, num evento que faz você querer assistir o próximo episódio, entendeu? É isso que nós teríamos. Daí o que acontece? Quando o Novo Testamento vem, todas aquelas profecias se cumprem. Daí nós temos o evento que era profetizado em todo o Velho Testamento cumprido por completo, na figura do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, fez tudo que tinha que fazer para cumprir profecia por profecia, morreu, ressuscitou e salvou a todos. Essa daí resolve esse problema. Daí, a partir daí, a gente tem a narrativa do começo da era da graça, a era da igreja, Atos dos Apóstolos, Epístolas de Paulo, o começo do fundamento da fé cristã em específico. Aí sim, o Novo Testamento colocado em prática. E por fim, nós temos as profecias acerca de como será o fim do mundo, que também estão presentes no Velho Testamento, mas de forma menos organizada, talvez, um pouco aqui, um pouco ali, até como foi profetizado em um livro de Isaías, que as palavras do Senhor seriam um pouco aqui, um pouco ali, querendo dizer que ninguém teria ela por completa. Nós nunca vamos encontrar um pregador, um ancião, um pastor ou um padre que tenha por completo a revelação inteira. A palavra do Senhor sempre será até o último dia, até o dia que tudo se cumprir, um pouco aqui, um pouco ali, por causa
a desobediência dos homens. Mas a questão é, não há contradição. É uma linha. Há tanta contradição quanto você, por exemplo, vê um livro no qual o personagem começa inocente, ingênuo, e no final ele está maduro e esperto e resolveu os problemas que antes ele não conseguia resolver. Ah, tem uma contradição, porque no começo ele não conseguia e agora ele consegue. Não, isso é uma progressão natural do personagem. Uh, na Bíblia, por que tem contradição? Ah, por que fulano fala uma coisa e cicrano fala outra na Bíblia? Porque não é uma história escrita por alguém fictícia. São relatos da história da humanidade. E a história da humanidade é recheada de contradições. Ah, se Davi era um homem bom porque ele pecou, para mostrar que todo mundo peca, que todo mundo é falho, que o ser humano, por mais que ele seja considerado, entre aspas, bom, ele não presta. Bem dizendo, é isso. Então não há contradição alguma. E a gente fala, tem muita gente que me procura falar do tal do seriado do Zeitgeist, o documentário Zeitgeist, que compara Cristo a deuses egípcios e deuses do Oriente, fala, a história de Cristo é semelhante à história de tal Deus. Se vocês assistirem esse seriado Zeitgeist, no final do seriado tem as legendas ali, quem fez isso, quem fez aquilo. Pausem, mais ou menos no final desses créditos. Vocês vão ver que um dos financiadores desses episódios, acho que são 3 filmes Zeitgeist, desses documentários anticristãos, eles são assim claramente anticristãos. É o Lucius Trust, é uma organização chamada Lucius Trust. Aqui que tem essa organização. Ela é ligada à Organização das Nações Unidas, faz parte de uma editora que existe desde o século passado, desde o início do século passado, e essa Lucius Trust mudou de nome. O nome original era Lucifer Trust. Era uma organização luciferiana fundada por teosofistas, pessoal da Madame Blavatsky, Alice Bailey, esse pessoal que era satanista mesmo, que investigou formas de contatar o oculto e eram fortemente ligados à Organização das Nações Unidas, à ONU, através desse Lucifer Trust, que era uma organização que fazia o bem para os outros, e também trabalhava com essa parte de publicações. Então, o que acontece? Só por isso a gente já percebe qual é o intento dos filmes. E quanto às semelhanças entre a história de Cristo, a história de deuses pagãos, eu acho que você explica de várias formas. Uma não tem tanta semelhança quanto eles dizem, assim. A história de Cristo é claríssima, assim. Deus, para salvar os homens, vem, se transforma em homem, dá a própria vida para render, para redimir os homens, para tirar o poder de Lúcifer sobre a terra e pegar de volta para ele e comprar homens para si. É uma história completamente inédita, não tem nada a ver com a história desses deuses orientais, que por mais que eu respeite a religião dos outros, estão todos ligados à fertilidade, a sexo, não tem nada a ver com redimir homem nenhum. Então, não é por aí. Primeiro, não há contradição alguma, e segundo, muito cuidado com esses documentários Zeitgeist, porque quem patrocinou foi o Lucius Trust. E esse Lucius Trust chamava-se Lucifer Trust, uma organização de teosofistas, pessoas ligadas à adoração de demônios. Óbvio que se você perguntar para eles, eles não vão falar isso. Eles vão, não, a gente adora espíritos superiores, no plano astral. Mas a verdade não é bem essa. Mas na minha opinião, não há contradição alguma por essas razões que eu expus. As contradições que existem são contradições históricas, cronológicas, de pensamentos de pessoas diferentes. Se todos os personagens da Bíblia falassem, pensassem, agissem da mesma forma, óbvio que seria uma história fictícia, mas não é. São relatos de eventos importantes da história humana do ponto